Olá a todos, estamos na semana de sustentabilidade e hoje vamos ter a entrevista com Mariana Szukoski. Ela Isso é mesmo. doutora em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná, em North Carolina, mais de 20 anos de experiência nacional e internacional em sustentabilidade, pesquisa, desenvolvimento e manejo florestal. Fundadora da Verde Floresta, empresa de consultoria, educação e sustentabilidade ESG para empresas de portes e setores, de diversos portes e setores. É professora convidada na FIA, UFPR, ISAI e outras instituições de ensino. Cofundadora da Rede Mulher Florestal, onde atuou voluntariamente como presidente do conselho diretor. Então, tudo bom, Mariana? Tudo ótimo. E você, Angélica? É um prazer estar aqui com você. Imagina, nós que agradecemos. Então, Mariana, a gente está tendo essa semana de sustentabilidade e com esse seu currículo que dispensa qualquer outra apresentação, a gente queria fazer umas perguntas para você. A primeira pergunta que a gente levantou aqui é: como que você enxerga o papel das empresas na promoção da sustentabilidade corporativa em um cenário cada vez mais preocupado com essas questões ambientais e sociais? Ótima pergunta para a gente começar o aquecimento aqui da nossa conversa. Angélica, eu sempre falo nas minhas aulas e palestras que as empresas elas têm um papel fundamental nessa transformação. Eu acredito demais no papel das empresas, das organizações, ou seja, das instituições, como um veículo, né, de implementação de boas práticas de sustentabilidade e da transformação. Teve um dado do Pacto Global do Brasil, a Rede Brasil do Pacto Global, que trouxe um ponto importante sobre a responsabilidade das empresas. O Pacto Global fala o seguinte, que se a gente pegar os 200 maiores PIBs do planeta, né, riquezas do planeta, e aí colocando numa lista países, nações e empresas, mais de 170 são de empresas. Ou seja, a gente percebe que existem empresas que têm a capacidade de gerar riquezas maiores do que países, né, maiores do que inclusive os maiores PIBs do mundo. Então, a gente percebe que as empresas, elas têm essa capacidade, claro, as grandes empresas, né? Estou falando aqui das grandes empresas, mas não são só as grandes, são as médias, são as pequenas, são as microempresas. Elas têm a capacidade de influenciar muita gente, né? Então, mesmo que quem estiver nos assistindo aqui pense assim, puxa, mas eu sou uma pequena empresa, ou eu estou numa pequena empresa, ou a gente ainda não está vivendo esse momento. Pense que toda vez que você cria algum tipo de relacionamento comercial na sua empresa, seja com seus clientes, seja com seus fornecedores, seja na presença que você ocupa, no espaço onde você está, no bairro que você está, na cidade que você tem inúmeras possibilidades de gerar impacto positivo. Cada vez que você escolhe um ou uma fornecedora, você pode escolher alguém, uma empresa que tenha uma abordagem mais sustentável, que esteja atenta às questões ambientais e sociais, que cuide do seu, né, do seu corpo de trabalho, da sua mão de obra, que cuide das questões ambientais, de geração de resíduos, por exemplo. Então, como empresas, a gente pode decidir, pode criar possibilidades de escolher. A gente, eu sempre falo, né, que a sustentabilidade ela está nas nossas escolhas, todos os dias. Todos os dias a gente escolhe como pessoas e como empresas o que a gente vai comer, como a gente vai se deslocar, de que maneira eu vou, né, eu vou me vestir, como eu vou deliberar as minhas atividades dentro do meu, né, do meu exercício profissional, do meu trabalho. E nesse momento, com essas escolhas, a gente pode tomar decisões que levem para mais ou menos sustentabilidade. Então, as empresas, elas têm essa grande capacidade, porque elas são feitas de pessoas. E quem escolhe somos nós, somos as pessoas. Sim. E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas ao implementar práticas de sustentabilidade nas suas operações e cadeias de suprimento? Excelente, Angélica. Então, veja só, é, a gente não faz nada sozinho nessa vida. Nenhuma empresa consegue atender tudo que precisa internamente. Geralmente, as empresas têm uma cadeia de valor, né, que a gente pode até chamar, né, cadeia de valor, porque essa cadeia de fornecedores é aquela que gera o valor para a organização, né? E toda a cadeia de fornecedores tem uma série, né, de possibilidades de impactos.
Veja que quando eu falo impactos, eu estou trazendo um conceito que talvez por si só ele seja neutro. Impacto pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo das escolhas que a gente fizer, aquilo que eu comentei na resposta anterior. O desafio da cadeia de fornecedor, muitas vezes, é que as empresas acabam esquecendo que elas também são responsáveis pelo que está acontecendo ali, né, em terceiro nível, em quarto nível. Não é porque a gente terceiriza, né, uma cadeia ou porque a gente adquire produtos, matérias-primas, serviços de outras origens, de outras empresas, de outros parceiros, que a gente deixa de ser responsável pelo que está acontecendo ali, né? Então, a gente vê, né, na mídia, na imprensa, né, em notícias de jornal, enfim, né, com bastante frequência na atualidade, alguns escândalos, né, relacionados a, por exemplo, mão de obra análoga à escravidão na cadeia de fornecedores da empresa XYZ. A gente viu isso bastante, né? Tá vendo com bastante frequência. Cada vez mais as pessoas, como eu, como você e como quem está aqui nos assistindo também, Angélica, está mais atento às questões da sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem muito mais possibilidade de conexão e de geração de informação em tempo real. A gente pega o nosso celular, rapidamente a gente pesquisa sobre a idoneidade da empresa, sobre as práticas éticas, sobre as questões de transparência, sobre como está esse relacionamento com a sua cadeia de fornecedores. E, rapidamente, se a gente quiser procurar, encontrar, a gente encontra informações que podem prejudicar a empresa. Então, quando a gente fala de cadeia de fornecedores, de suprimentos, de cadeia de valor, a gente está falando de um desafio grande para as empresas, que muitas vezes, né, grande parte desses impactos que podem ocasionar riscos, né, problemas para a reputação, para a imagem, ou algum tipo de eventual impacto social, ambiental ou de governança, está na cadeia de suprimentos pelo fato de as empresas, como eu disse, esquecerem, entre aspas, né, ou não darem prioridade para monitorar essa cadeia. A gente né, precisa estar atento porque não só os principais impactos estão ali, mas também talvez as principais oportunidades de a gente trazer respostas diferentes às questões e às práticas de sustentabilidade que cada empresa pode fazer. Certo. E como a integração da sustentabilidade corporativa nas estratégias de negócio vai influenciar positivamente na reputação e nessa lealdade dos clientes? Legal, essa pergunta é maravilhosa, porque, bom, existem várias razões pelas quais as empresas adotam, implementam uma estratégia de sustentabilidade, né? Algumas porque estão convencidas de que isso é a melhor coisa a ser feita, porque compreende sua responsabilidade, compreende seus impactos, outras porque estão vendo seus concorrentes fazerem, e não querem ficar para trás, e outras, né, porque de fato compreendem que isso traz vantagens competitivas para elas também, né? Então, assim, além de você adotar uma estratégia de sustentabilidade corporativa, te dá uma condição melhor de gerir seus impactos, suas relações de trabalho, suas relações com todas as partes interessadas, suas relações com cadeia de fornecimento, você tem a oportunidade de melhorar o valor, né? Gerar mais e melhor valor para todas as pessoas e para o ambiente onde você está. E com isso, é claro, você tem a possibilidade de trazer melhor imagem, né? Melhorar a imagem. Em várias pesquisas recentes, né, as empresas que foram perguntadas sobre por que estão implementando estratégias de sustentabilidade, cerca de 70% delas dizem que percebem a melhoria na imagem e na reputação. Claro que, idealmente, né, Angélica, a gente não deveria estar pensando assim, puxa, eu vou fazer sustentabilidade numa empresa só para ficar melhor, só para ficar bem na foto, só para melhorar a minha imagem. A gente deveria fazer isso porque realmente, né, é, cada empresa gera seus impactos, né? A nossa vida gera impactos, né? O ato de viver gera impactos negativos. Então, a existência de qualquer empresa, ela gera impactos. Qualquer empresa, qualquer organização, qualquer instituição, ela tem seus impactos. Só que cada um tem o seu
né, a sua amplitude, o seu tamanho. Maiores empresas têm maiores impactos, é óbvio, do que as menores, né? Empresas que têm, por exemplo, impactos ambientais como emissão de gases de efeito estufa, que são, né, impactos que transcendem os espaços locais e que alcançam, né, consequências globais, como a gente vê, por exemplo, as mudanças climáticas. Não tem muro, não tem território para isso. As emissões de gases de efeito estufa, elas podem estar acontecendo, né, com muito mais ênfase no país, outro país, né, do que no Brasil, por exemplo, porém, todos no globo sentirão efeitos, de formas diferentes, mas sentirão efeitos também, independente de ser eu ou meu vizinho ou a outra pessoa que está fazendo, né, que está fazendo essas emissões. Então, entender quais são os seus impactos, né, negativos e atuar de maneira que a gente pense em diminuir esses impactos, de que a gente pense em transformar esses impactos negativos, né, numa abordagem positiva, é algo que está relacionado a uma estratégia que faz sentido. Essa estratégia faz sentido porque ela vai me ajudar a diminuir os riscos dessa operação, dessa condição, e claro, como consequência, ou até se a gente quiser falar um efeito colateral, né, que é um bom efeito e não tem problema nisso, a melhoria da imagem, a melhoria da reputação, a melhoria do valor, né, dos papéis dessa empresa, a melhoria da percepção, né, da ação dessa empresa, e com isso, né, cada vez mais, Angélica, olha que interessante, a gente está vivendo um momento tão interessante que hoje, quem dita muito das regras é o próprio mercado, né? E assim, o mercado é uma força gigantesca, né? Quando eu falo mercado, eu estou falando assim, estou falando do mercado consumidor, mas eu estou falando também do mercado de pessoas que vão trabalhar na empresa, colaboradores e colaboradoras, sobretudo nas gerações mais novas, como geração Y, né, geração Z, que estão agora, né, no mercado de trabalho, que vão estar cada vez mais presentes e ditando, de certa forma, as regras. Essas gerações, elas buscam entender o que é que a empresa está fazendo, de que maneira ela se engaja em relação às causas ambientais e às causas sociais, antes sequer de chegar numa entrevista de emprego. Então, veja, a entrevista de emprego, ela acontece meio que ao contrário hoje em dia, né? Não é só a empresa que vai olhar a experiência da pessoa, o que ela fez, o que ela não fez, né? Um pouco entender as possibilidades profissionais, né? Mas as pessoas também querem entender quem é a empresa para a qual elas vão entregar a sua expertise, o seu conhecimento e vão dedicar os seus dias, afinal de contas, né? E cada vez mais esse grupo de pessoas, que é o mercado, como eu estou chamando, né, está buscando produtos mais sustentáveis, ações mais sustentáveis, empresas mais sustentáveis. E esse número, ele só cresce. Com o passar do tempo, só cresce. Hoje é cerca de 65, 70 e poucos por cento, dependendo da fonte, dependendo do recorte dessas pesquisas, mas a gente percebe que hoje o mundo mudou, o mundo é diferente, né? As demandas são diferentes e, por isso, óbvio, as empresas também precisam atuar de forma diferente. Sim. E quais são as medidas mais eficazes que as empresas podem adotar para garantir que essas práticas que eles adotam de sustentabilidade sejam realmente genuínas? Sim, isso é super importante, né? A gente, nesse momento, a gente tem visto, né, que, claro, com o crescimento da demanda por esse tema, com o aumento da visibilidade sobre estratégias e práticas ESG, né? Essas três letras aí que juntas formam uma sigla extremamente importante que aborda as questões ambientais, que é o E, que vem do inglês environmental, depois as questões sociais, que vem do S, que é social, as partes sociais, as questões relacionadas às pessoas, e a governança. Então, a gente está falando de um conceito que é extremamente amplo, né? Imagine, a gente está falando de práticas ambientais, sociais e governança que uma empresa pratica. São muitas coisas. Mas essas três letras aí, essa sigla, ela chegou com muita força, com muita demanda do mercado, como eu falei anteriormente, demanda de investidores e também um olhar de que o SG e uma boa estratégia ajuda a empresa não só na questão da imagem, não só da melhoria da preferência de clientes, né, de consumidores e tudo mais, mas também a se preparar em relação aos riscos. Riscos como, por exemplo,
situações de eventos climáticos extremos, como a gente viu recentemente, né, no estado do Rio Grande do Sul, como a gente já viu no ano passado, no estado de São Paulo, no estado da Bahia, como a gente está vendo acontecer em várias partes do mundo, né? Se a gente for listar a quantidade de eventos climáticos extremos que o mundo passou nos últimos 12 meses, são mais de 30 lugares que foram fortemente impactados por chuvas severas, deslizamentos, inundações, enchentes, etc. E tudo isso causando graves consequências às pessoas, às vidas das pessoas, às cidades, às infraestrutura, ao funcionamento das empresas e à sociedade como um todo. Então, assim, todo mundo perde um pouco. Para que as práticas sejam genuínas, elas precisam fazer sentido para o que cada uma das empresas faz. Parece uma coisa meio óbvia, meio até simplista o que eu estou falando aqui, mas por incrível que pareça, existem empresas que não compreendem que as estratégias de sustentabilidade elas têm que estar ligadas a duas coisas principalmente: aos seus impactos, ou seja, de que maneira ela impacta o mundo de dentro para fora, o que é que a empresa é causa de positivo ou de negativo, lembra que eu falei impactos positivos e negativos, e de que maneira o mundo impacta a empresa. Ou seja, o que é que a empresa precisa do mundo que precisa estar em equilíbrio, que precisa estar funcionando bem. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da água, que eu acho que ele é muito tangível, né? Na nossa casa. Se a gente passar por um período de estiagem na nossa cidade, o abastecimento for ali interrompido, e a gente tiver, por exemplo, como situações reais, coisas que já aconteceram na minha casa, no meu estado, né, períodos de estiagem prolongada, em que a gente recebe o abastecimento de água um dia, no outro dia não mais. Nas nossas casas, nas nossas residências, isso já gera um grande caos, né? Mas a gente se ajeita, a gente dá um jeitinho, toma banho dia sim, dia não, faz uma economia aqui, vê, organiza melhor a lavagem de roupa, de louça, etc. Fazemos funcionar. Numa empresa também. Mas qual é a empresa que não vai ser fortemente impactada se faltar água, dia sim, dia não? Né? Se a água chegar até suas portas, dia sim, dia não. Claro que algumas vão ser fortemente impactadas, outras vão ser um pouco menos, depende do estilo, da natureza, do porte, do setor da empresa. Mas a estratégia de sustentabilidade que não olha para as questões de impacto e para essa relação, como a gente chama de dupla materialidade, né, que é um termo que está bem no momento, né, que é esse olhar do que são temas materiais e que fazem sentido para a minha empresa, a gente está só jogando dinheiro fora. Então, assim, pensa comigo, se eu sou uma empresa de, por exemplo, refrigerantes, no meu estado, no Paraná, sou curitibana, estou falando aqui de Curitiba. Se eu sou uma empresa de refrigerantes e eu quero implementar uma estratégia de sustentabilidade, e de repente eu começo a adotar, por exemplo, práticas de proteção. Vou dar um exemplo bem aleatório, bem, né? Mas é só para ser didática. Eu implemento uma prática, uma iniciativa para cuidar das tartarugas em Fernando de Noronha. É um belíssimo projeto, é lindo, é extremamente necessário, é extremamente importante. Mas será que isso tem relação, de alguma forma, com a minha atuação, sendo eu uma empresa de refrigerantes em Curitiba? Percebe? Então, assim, claro que é um lindo projeto e claro que é legal, mas na primeira crise, esse vai ser o projeto que vai ser cortado. Concorda comigo? Então, isso não é uma boa estratégia de sustentabilidade, porque a estratégia de sustentabilidade ela tem que gerar valor para quem está no meu entorno, né? Para quem está, digamos, orbitando na relação com a empresa, ou seja, com clientes, fornecedores, colaboradores, vizinhos, e tem que gerar valor para mim, enquanto empresa também. Isto é uma boa estratégia de sustentabilidade corporativa, tá? E aí, às vezes, as empresas, ou por não compreender muito bem, ou por. E aí eu vou dar o benefício da dúvida. Às vezes eu acho que a empresa não compreende muito bem, mas às vezes eu acho que ela pode estar querendo trazer uma cortina de fumaça, que a gente chama de greenwashing, para parecer que está tendo uma prática extremamente importante, sustentável, quando na verdade aquilo não tem a menor relação com o impacto que ela causa. Sim, e a gente sabe que a inovação e a tecnologia estão aí, né? Então, como que a gente pode usar essa inovação, essa tecnologia
para serem nossas aliadas na busca por soluções sustentáveis? E como que as empresas podem liderar esse processo de transformação no setor? Muito bom. Bom, a inovação e tecnologia, elas certamente vão nos dar respostas para resolver problemas que a gente ainda não sabe exatamente como. Então, assim, a gente vive num momento de grandes desafios globais, né? Claro que existem os desafios pontuais de cada empresa, locais, sazonais, mas a gente está imerso, né, em uma série de questões aí. Falei muito das mudanças climáticas, vou falar novamente, vou falar da escassez de recursos naturais, da dos efeitos da poluição plástica, por exemplo, dos efeitos da crise, né, da biodiversidade, de várias coisas que impactam não só as nossas vidas, mas impactam os negócios, né? Impactam as empresas, impactam as instituições. A gente tem aí um grande desafio da humanidade, né, que é lidar com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, para que a gente alcance em 2030 um desenvolvimento que seja mais justo, igualitário, equitativo, é, atento às questões ambientais, né, e sustentável, que é a Agenda 2030, que é formada pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A gente já passou do meio do caminho entre 2015, quando eles foram lançados, e 2030, quando é o prazo final para a gente atender essas necessidades para que o mundo alcance esse lugar mais sustentável. E para muitas dessas coisas a gente não sabe nem por onde começar, ou não sabe como fazer. Então, assim, hoje o que a gente vive é uma inovação extremamente disruptiva, em vários aspectos. A gente provavelmente nunca mais vai fazer certas coisas como a gente fazia no passado, a minha geração, as gerações anteriores, talvez também, mas a gente tem uma capacidade de olhar para a inovação e trazer respostas de mais sustentabilidade. Inovação e tecnologia certamente são aliadas importantes para nos ajudar a alcançar essas soluções, né, sustentáveis. E aí eu estou falando, por exemplo, de inteligência artificial, né, de inteligência artificial generativa, de blockchain, que pode nos ajudar na rastreabilidade de cadeias, né, de cadeias de produtos, de matérias-primas, para que a gente saiba a história de cada matéria-prima, a história de cada produto, ou até mesmo serviço, e aquilo me dê a garantia de que, né, tenha um olhar mais sustentável, né, que tenha uma menor, por exemplo, uso de água, menor consumo de água, que não esteja relacionado a desmatamento, por exemplo, na cadeia, e uma série de coisas que hoje, né, as pessoas estão atentas, estão preocupadas e estão buscando informações sobre. 20 anos atrás, essas informações não chegavam para a gente, mesmo que a gente quisesse procurar, não tinha como, né? E a gente talvez não estava tão atento, tão, né, prestando atenção na importância, na repercussão que isso tem, não só para as vidas das pessoas envolvidas com situações como essa que eu dei, né, de desmatamento ou de práticas trabalhistas análogas à escravidão, mas as pessoas também elas compreendem que aquilo de alguma forma impacta a vida delas indiretamente. A gente já percebeu isso. Era mais difícil falar nessa perspectiva, né, de que o mundo é global, é globalizado, mas os efeitos acontecem independente disso, localmente, e, portanto, as nossas ações também precisam ser realizadas localmente, e, embora a gente olhe para esses grandes desafios e pense, nossa, o que que eu faço primeiro? Por onde eu começo, né? Mas era mais difícil falar sobre isso do que, por exemplo, agora, quando a gente viu o quão impactante foram condições como, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, o prejuízo que ela trouxe para os rios voadores da Amazônia e como isso impactou, por exemplo, né, o cenário do desastre climático no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente já entendeu, existem conexões e isso, direta ou indiretamente, pode nos afetar, né? Então, as empresas, de novo, voltando lá para o início da nossa conversa aqui, elas têm a possibilidade de trazer grandes transformações com rapidez. As empresas tomam decisões rápidas, elas implementam, né, novas tecnologias de maneira mais ágil, mais rápida. Então, as empresas elas também podem liderar esse processo de transformar a maneira como elas produzem,
né? Elas podem trazer uma visão, né, de incorporar economia circular, algo que a gente definitivamente precisa, porque o mundo ele tem uma finitude, né? Recursos naturais são finitos, disponibilidade de água, a gente pode pensar que ela é infinita, mas a gente já passa por situações de escassez em várias regiões do mundo, as várias regiões do Brasil. Então, de que maneira que a gente pode melhorar essa história de como a gente faz negócios, né? Para que essa transformação que as empresas liderem, busque, tenha, claro, a ajuda da inovação, tenha a ajuda da tecnologia, mas entendendo que elas são fundamentais para engajar as pessoas, engajar colaboradores e fazer com que isso aconteça de fato, né? E rápido. A gente, claro, a gente tem tempo para fazer essas mudanças, mas a gente não pode esperar muito mais. O mundo precisa se tornar um lugar onde a gente se relaciona com muito mais atenção, respeito, cuidado, não só com as pessoas, mas também com o lugar onde a gente está, que é a nossa casa, que é o nosso planeta, e é só ele. Então, não adianta a gente querer acabar com tudo que está aqui, porque Marte ainda não existe, né, Angélica? Então, é isso aí. Precisamos liderar essa transformação. Bom, Mariana, parabéns pelo esse trabalho que você desenvolve, que é bem bacana, não é um trabalho só, é um trabalho que acaba impactando em toda a sociedade. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tem mais algum recado que você queira deixar, pessoal? Eu que agradeço, Angélica. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com a Berge, né? E poder falar com todas as pessoas que estão relacionadas aí ao ecossistema, né? Das instituições financeiras do Rio de Janeiro e bancos, né? Basicamente. Mas eu deixo um recado, né? Eu acho que é legal a gente pensar assim. Já trabalhei assim com, né, aulas, treinamentos com instituições financeiras, e eu sei que muitas vezes é difícil a gente conectar impactos, por exemplo, ambientais, que as instituições financeiras podem ter, né? E eu acho que é muito bacana a gente fazer esse exercício, né, de imaginar de que maneira as minhas decisões diárias, né, de, por exemplo, cessão de crédito, pode estar impactando algo muito positivo ou algo nem tanto. Então, acho que esse exercício, essa busca, né, de tentar entender o que vem antes, o que vem depois de cada uma das escolhas que a gente adota, ela faz sentido para todas as empresas e principalmente aqui, eu acho que para as instituições financeiras. Então, é isso. Eu agradeço e fico à disposição aí para continuar as trocas e ajudar da maneira que eu puder, para que a gente alcance realmente mais sustentabilidade. Obrigada, Angélica. Nada, eu que agradeço. Então, até a próxima. Até a próxima.